Tarde, povo. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Mais um domingo, desde domingo. Boa tarde. Boa. Não, minha gente, vocês não ficam desorientados, não? Eu fico desorientada assim. Lá dentro, não? Quando eu trabalhava, eu adorava essa época. Eu também, agora eu fico angustiada, sinceramente. Eu fico, fico desorientada. Para mim, todo dia é domingo. Eita. Graças a Deus. Semana de malandragem, agora. Semana de malandro. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Quer dizer, dona de casa sempre tem o que fazer. É verdade. E quem tem que estudar, quem tem que dar palestra, quem tem que fazer isso e aquilo outro, também não. Graças a Deus que não tenho nada para fazer, né? Boa tarde, minha Tá? Boa tarde, Graça. E aí, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos fazendo aqui a prece. Respirando, fechando o olho, mentalizando Jesus. E agradecer essa prece de gratidão. Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, te agradecemos, assim como aos espíritos benfeitores desse estudo, os mentores desse estudo. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, mais um dia, de adquirir conhecimentos, de refletir sobre nós mesmos, nossas atitudes, principalmente nossos defeitos, e buscar, Senhor, a força, a coragem, a sabedoria e a vontade, para que a gente possa mudar em alguns aspectos, naqueles que a gente sabe, porque nossa consciência avisa, do que é urgente mudar em nossos pensamentos, atitudes e sentimentos. Nos fortaleça na fé, não nos deixa cair na tentação, livrai-nos de todo mal que nós mesmos somos capazes de causar. Gratidão, meu Deus, e que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Veneno sutil. Alguém quer ler? Ou eu leio? Lê agora, por favor. Estou com um PDF só. Ok. Eu me perco aqui. Capítulo 7. Veneno sutil. Através de ingentes, enormes esforços, mantém-te em harmonia. Muito esforço. Vamos nos manter em harmonia. Espanca o ressentimento das tuas paisagens emocionais e perdoa de todo o coração e alma. Os resíduos da mágoa intoxicam-te e entristecem-te, vencendo as tuas resistências morais a pouco e pouco. Há pessoas que se te apresentam amigas e para granjear-te o afeto, sabendo do teu temperamento forte, envenenam-te em relação a uns e a outros, com habilidade, a fim de isolar-te, tendo-te ao seu alcance. Vigia mais. As informações malsãs que te fazem sofrer, apresentando-te as imperfeições dos outros, levar-te-ão a graves distúrbios de comportamento. Né? As fake news, as falsidades, as conversinhas aí de pé de ouvido, levar-te-ão a graves distúrbios de comportamento. Ficas ressentido com este, magoado com esse, desgostoso com aquele.
Sim. Desconfias de uns e te afasta de outros, alimentando-te somente do tom vibratório de quem te hipnotiza com interesses subalternos, tramando a tua derrocada. Agem por si mesmos ou teleguiados por outras mentes que se te fazem adversários pertinazes. Esquece, portanto, o mal que os outros te hajam feito por desequilíbrio, merecendo tua compaixão, ou por qualquer outro motivo. Não podes imaginar o que comentam de referência à tua pessoa, quando estás ausente, motivando que reajam desta forma, consoante vieram dizer-te. Famoso leva e traz. Fecha os ouvidos a essas vozes e proíbe-as de falar-te mal a respeito dos outros. Se te estimam, que o demonstrem auxiliando-te e oferecendo-te belezas, estímulos, ao invés do lixo mental e emocional que te trazem. Ressentimento expressa insegurança. Se ages com correção, fica tranquilo em relação àqueles que te censuram. Se atuas de forma equívoca, usa o ensejo para retificar atitudes. Em quaisquer circunstâncias, mantém-te em paz. Ninguém foge à opinião alheia. Tenha a humildade de reconhecer que vive cercado daqueles de quem necessitas para evoluir. Não tem como nós correr deles, mas não tem mesmo. Regulariza os teus débitos passados mediante estes recursos que se te propõem pela vida. Todos os missionários da humanidade experimentaram os estigmas cruéis daqueles que os cercavam. Não obstante, felizes, concluíram a obra com a qual estavam comprometidos. Segue-lhes o exemplo e, preservando-te em paz, prossegue com amor, sem o ônus da amargura ou do ressentimento na mente ou no coração. Trabalha sem qualquer dúvidas para o bem, e não é importante que se saiba quanto fazes, mas que Jesus, que te inspira e conduz. Agora vamos refletir. Cuida. É complicado, é a chamada maledicência, né? Aquela coisa de falar mal. Eu acho engraçado, o Ariano Suassuna, ele tem um negócio, ele é muito, cara é muito bom. Ele diz assim, rapaz, na brincadeira, né, do jeito dele diz, eu acho que esse negócio de você falar mal das pessoas pela frente tá errado. Que você termina machucando, é melhor falar por trás mesmo. Ele fala assim. Eu achei tão interessante. Porque você se demonstra ser uma pessoa mal educada, eu acho tão sem elegância você falar de alguém pela frente. Claro, né? Claro que é mais um tom de deboche, de brincadeira que ele fala isso. Mas eu acho que ninguém escapa dessa questão, tanto de terminar falando de alguém. Ó, não é falando, não, mas Deus, assim, não é falando, não, mas graça, isso, aquilo. A gente termina falando, não tem jeito. Né? Às vezes nem com tanta maldade, sei lá, mas a gente termina escorregando nessas cascas de banana aí. Não tem essa criatura que não fala o nome de outra pessoa, assim, conversando com outra, ou um terceiro. Ainda que não seja assim para condená-la, mas para criticar, sei lá, eu acho que ninguém escapa dessa coisa de terminar sempre falando de alguém, de alguma forma, eu acho que todo mundo fala, não tem jeito. Infelizmente ainda é assim. Dificilmente a gente fala para exaltar as virtudes, né? As virtudes que todos nós, com certeza, temos.
Mas para exaltar as deficiências, eu acho que a gente sempre termina escorregando aí nessa casca de banana aí. Eu sempre fui adepta de uma... Eu e meus ditados populares. E como eu sempre tive que ser casca grossa, né, para poder sobreviver, eu tive que botar uma couraça ao meu redor para poder enfrentar as agruras, né, as coisas que aconteceram, que eu acredito, eu digo que eu despertei para o mundo aos 12 anos de idade. Essa é a data-chave. Tenho 63. Então, eu despertei para o mundo de uma forma muito abrupta, certo? É como se você, a sensação é de que lhe arrancaram um dente sem anestesia. Assim, de supetão. Se acordar para a vida. De uma forma, você vivia estava num sonho, estava tudo tão bom, estava tudo tão tranquilo. Aí, de repente, acontece o que aconteceu, que eu acho que não sei se todos aqui sabem, mas eu nunca escondo, é o suicídio da minha mãe, o bilhete que deixou para mim, pedindo para eu cuidar de meus irmãos, o desespero do meu pai, que se tornou alcoólatra, porque não entendia o porquê, e aí, de repente, estavam todos em cima de mim, meus irmãos pequenos, mais novo com 2 anos, perguntando, cadê mamãe? Meu pai perguntando por que isso aconteceu. Meus avós se desatavam em choro quando a gente ia para lá, atrás de colo, que eu chegava lá com meus 5 irmãos, todos menores que eu, atrás de um carinho, de um afago, de um acolhimento, mas entravam chorando para dentro de casa, parecia que estava chegando o cão dos infernos, como a gente costuma dizer. Então, o jeito foi ficar ali e encarar aquela situação. E ainda hoje, meus irmãos, o caçula tem o quê? 50 anos, 50 e pouco, sei lá. Eu ainda me preocupo com eles. Ainda me preocupo com todos os irmãos. Eu procuro ter piedade dos meus irmãos, como era o que estava escrito no bilhete. E dizia assim, Dinha, que é meu apelido em casa, com os irmãos, se eu não acordar mais desse sono, tenha piedade de seus irmãos. E ela tomou um monte de remédio para dormir. Naquela época, ninguém ouvia falar em depressão, né? Dizia que a pessoa era doente dos nervos. Então, até hoje, 51 anos depois, tenho piedade dos meus irmãos. E não tem sido fácil, não foi fácil, né, lidar com toda essa situação. Então, quando vem os fuxicos, colegas de trabalho, de vizinhos, de gente da própria família, né, que vem para dizer, olha, fulano estava dizendo isso e isso de ti, fulano disse isso. Ao invés de eu ir lá, uma vez eu fui, né, tomar satisfação. Gente, eu era o cão, chupando manga, disse isso várias vezes. Eu não deixava nada passar, nada ficava de graça, tudo tinha que ter uma moeda, alguém tinha que me pagar pelo que disse e pelo que fez comigo. Mas aí depois, né, a idade vai chegando, a maturidade vai chegando, e se você tinha que dar exemplo para os seus irmãos, então você tinha que agir de forma diferente. Eu, de menina, passei logo para a mãe, né? Não tive adolescência, não tive piti de adolescente, não tive. Porque fui cuidar desse povo. Enfim. Hoje em dia, quando vem as fuxicadas, né, os comentáriozinhos que fulano disse isso de mim, eu digo, falem de mal, mas falem de mim. Quando deixarem de falar de mim, significa que já me esqueceram. Então, deixa falar, fala. Não está mentindo. Quando alunos, né, eu sempre muito rigorosa em sala de aula, aí eu vim aluno dizer, eita, que fulano estava dizendo que a senhora é muito chata. Não mentiu, eu sou mesmo. Então, tudo que vocês disserem ou pensarem a meu respeito é verdade.
Não estou aqui para dar satisfação a ninguém. Não estou mesmo. E quando eu fui tomar satisfação uma vez, eu já separada do segundo marido, pela enésima vez, aí ia festa e tudo, e arranjei um ficante. E aí, uma criatura que eu nem conhecia, não sabia nem que existia, nem onde morava, fez um comentário com a vizinha. Eu não acredito, não. Ouvi dizer que fulano arranjou uma dona por aqui, nessa rua, que é separada, tem 3 filhos. Ele tem uma namorada há muito tempo. Nunca assumiu essa namorada, tem assumido numa casa. Aí agora está com essa outra aí. Eu só queria saber quem é. E aí a vizinha me contou. Eu disse, e ela mora onde? Mora ali na esquina daquela rua ali, do outro quarteirão da minha. Aí eu fui lá. Bati na porta, perguntei se o nome dela, se era aquele mesmo, assim. Digo, eu soube que a senhora estava perguntando por mim. Eu não sei o que é que a senhora quer saber a meu respeito, mas vamos lá. Eu tenho tantos anos, na época eu não lembro quantos anos eu tinha, eu sou do signo de Libras, eu calço o número 37, meu telefone é esse, meu CPF é esse, moro aí no endereço, e a mulher foi ficando, eu soube que a senhora está muito incomodada com a minha vida, então eu vim aqui lhe dizer tudo que a senhora quer saber a meu respeito. Não precisava bater na porta de vizinho perguntando sobre mim, não. Quer saber de mim? Pergunte a mim. E quanto ao fato de fulano ter outra namorada, de quem é o problema? É meu? Não, não é, que a namorada é dele. É seu? Não, você não é a namorada dele. Então, pronto, amiga. Né? Então, assim, eu era incisiva demais. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu já mudei. Como eu já mudei. Mas continuo com o mesmo pensamento. Pode falar mal de mim, não me esqueçam, eu não quero ficar esquecida na história de ninguém, na vida de ninguém. Então, pode falar, falem de mal, mas falem de mim. Agora, o que afeta a gente é quando a gente se deixa levar por isso, né? O veneno está aí. A pessoa vem falar mal, chega para mim e diz, eita, Godva, fulano ali estava, detonando. E eu criar ranço dessa pessoa, né? Dessa criatura eu nem conhecia. Então, fui lá, desabafei, fui-me embora e acabou essa conversa. Passou-se, como diz o outro. Mas quando é de um conhecido, de um parente, né, de um amigo, aí a gente, se com a pessoa que eu nem conhecia, eu explodi de raiva, imagina quando é gente ali do seu meio. Aí, se a gente se deixa contaminar por esse veneno, aí é onde a gente perde, né, as estribeiras. Eu fui lá, disse o que eu queria para a mulher, nunca mais a gente se viu, acabou a conversa, o namoro com o pegante acabou também, porque não ia nada para frente, porque não era decisão da minha parte não querer mais, e aí, pronto, vida que segue. Mas, quando a gente se chateia com uma pessoa que a gente considera amiga, que a gente, né, e sabe que aquela pessoa andou ali falando mal, inventando história, ou até contando seus segredos que você tinha desabafado com ela, etc. e tal, ou a pior parte, essas fake news, essas notícias falsas que jogam a gente uns contra os outros, é aí onde o bicho pega bem direitinho. É aí quando o veneno faz o efeito. E a orientação é essa. Não tome esse veneno. Agora é com vocês. Eu estava aqui, eu também, igual, eu não sei qual é o ponto que eu não sei se tem algo a ver com a questão da personalidade da gente, eu acho que não, essa que você falou que é do signo de Libra, eu acho que essa balançazinha que simbolizou equilíbrio não combina muito com a gente, não, né? Eu também sou de Libra, eu também tenho a personalidade, não sei se você já conhece, mais ou menos. Mas eu também, inclusive, usar essa frase que você terminou de usar aí, falem de mim, que seja mal, mas falem, porque eu não estou nem aí, sabe? Eu já tive também preocupação com isso, mas hoje em dia, a gente vai envelhecendo e vai deixando de, sabe? Falem de mim, mas falem.
Eu lembro do ensinamento do Chico, enquanto você falava, eu lembrei, né? Quando ele diz assim, se o que dizem ao nosso respeito é verdade, fiquemos em silêncio, porque contra a verdade não existem argumentos, né? E se for mentira, o tempo vai se encarregar de mostrar a verdade e de distribuir a mentira. Esse é um ensinamento que eu acho que vale muito, sabe? Porque esse negócio de tirar satisfação, sabe, termina, eu não estou mais nem aí, sabe? Eu não estou mais ligando, não. Se quiser falar, fale, sabe? Eu também não deixo de expressar o que eu penso, sabe? Faz muito tempo que eu deixei de me preocupar com essa coisa do que pensam do que eu penso, sabe? Então é isso. Né? Como você falou, o negócio é não tomar o veneno. Se quiser falar, fala, certo isso. Aqui perto de casa, por exemplo, outro de um camarada veio me dizer aqui que tem um camarada, parece que usando maconha, aqui praticamente do outro lado da esquina, né? E um deles disse assim, rapaz, vamos sair daqui que aqui tem um policial e tal. Aí o outro disse assim, que nada, ele já está aposentado, não vale nada não. Aí eu disse, foi mesmo, mas tá beleza. Aí eu pensando, ele queria que eu fosse tomar as dores, tirar satisfação, arrumar um problema. Eu digo, ele pode se alascar de fumar maconha lá na esquina, que eu não vou nem, não piso lá. Agora, se ele vier para minha porta, aí eu faço ele comer a maconha. Mas enquanto ele estiver fumando daquela esquina para lá, as pessoas querem botar fogo, sabe? Querem, sabe, fazer inferno. Quer dizer, para trazer uma Coca-Cola com uma pizza aqui para merendar de noite, ninguém traz, não. Aí o cara vai dizer que o cara estava fumando maconha. Eu disse, meu amigo, ele pode fumar maconha. Eu não disse, né? Mas eu pensei. Mas um camarada queria que eu comprasse as dores do cara. O doente é ele que está fumando maconha. Vai com a maconha dele para lá. Ele não vindo para a minha porta. Sabe? Então, às vezes, a gente entra na pilha. Né? A gente entra na pilha daquilo que as pessoas falam, como você fez nesse exemplo que você deu aí. Né? Acredito, tenho certeza que hoje você já pensa diferente. A gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de dar importância ao que dizem. Eu sou de uma família, principalmente da parte da minha mãe, né, de uma das partes que o povo gosta muito de mexerico, de falar, e eu tô nem, sabe? Quando eu era mais jovem, eu até me importava, mas hoje em dia, se quiser falar, fale. Eu não estou dando muita importância mais do que fala aí, não. Eu sei de pessoas que já falaram de mim, de dentro do próprio movimento espírita, eu sei que falam mesmo, e eu estou nem aí, sabe? Eu estou com a minha consciência tranquila daquilo que eu faço. Eu tenho consciência das coisas que eu faço de erradas, eu tenho consciência daquilo que eu penso de errado e eu procuro me policiar, e eu não preciso de juiz para ficar me condenando, determinando, sabe? Eu acho que o único juiz que a gente tem que se preocupar, juiz entre aspas, é Deus, né? A nossa consciência, e procurar se corrigir naquilo que está errado e naquilo que em tese está certo, e viver, porque se você for viver em função do que os outros pensam de você, do que os outros falam de você, você termina não vivendo, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Falem de mal, não gostei disso aí, eu sempre penso isso, falem de mal, mas falem. E é isso, com vocês aí. Parece que ninguém quer falar nada, né? Eu aprendi a dizer isso quando vem, eita, mas também, né, todo mundo ali está dizendo isso, que tu é isso, que tu é aquilo. Eu digo, e é verdade. Que bom que já perceberam, é verdade. Já não vou mais atrás né, de tomar satisfação, de fazer a pessoa engolir o que ela disse a meu respeito. Que conversa. É porque Agora, é verdade mesmo, é verdade mesmo. se tu Desculpa te atrapalhar de novo. Às vezes a gente fica tudo calado e de repente dá vontade de falar tudo de uma vez. Quando a gente falava isso no estudo da gente, eu dizia, os nossos maiores corretores ou amigos, entre aspas, são os nossos desafetos, porque eles falam realmente o que nós somos. Aqueles que nós temos mais aproximação, que nós temos mais amizade, a gente não tem coragem de falar pela frente, a gente fala pelas costas. Pela frente a gente não tem coragem. Olha, tu é um cara muito orgulhoso, bicho, tu é uma pessoa muito arrogante. Na frente a gente não fala, não. A gente nem coragem de chegar para um amigo, para aquela pessoa mais próxima que caminha com a gente ali em casa, na doutrina, seja lá onde for, diz, bicho, eu acho que você é uma pessoa muito arrogante, muito orgulhosa. Não leva mal, não. Isso por quê? Porque eu sei que se eu falar, outra pessoa é tão melindrosa e orgulhosa quanto eu sei que ela vai se machucar com aquilo, e talvez a gente tenha medo de perder a amizade. Mas pelas costas a gente fala.
Não tem jeito, termina falando. Então, quando vem um desafeto e fala mal, olha, tu é isso, pode ter certeza, meu irmão, que você realmente é aquilo que estão dizendo que você é. Então, ao invés de nós nos melindrarmos, ficarmos chateados com aquilo, vamos observar direitinho que a gente é aquilo mesmo. Os amigos não têm coragem de falar, mas os inimigos falam. Por isso que eu não sei onde eu leio, né? Em algum lugar eu vi isso. E os nossos verdadeiros professores são aqueles que não gostam da gente, porque eles mostram quem realmente nós somos. E é verdade. E é verdade. E não é só os outros falando de mim. Então, eu aqui falando de outros também. Então, e o bom é estar aqui nesse um dos parágrafos aqui, eu destaquei aqui para... Às vezes, quando eu estou... Que é assim, quando você fala do outro, né, na sua cabeça, você tentando se convencer, você está fazendo um desabafo. É um desabafo. Mas se aquele que está me escutando, e aqui tem a observação de Joana, quando ela diz, se te estimam, não, porque fecha os ouvidos a essas vozes e proíbe-as de falar-te mal a respeito dos outros. Aqui é você quem tem que fazer por você mesmo. Se para quem eu estou me reclamando, desabafando, né, que é essa, estou até frisando os dedos aqui, como tiver para colocar entre aspas, desabafando, se aquele que está me ouvindo, e tem me acontecido muito ultimamente, tá? Já estou ficando atenta. Se te estimam, que o demonstrem, auxiliando-te e oferecendo-te belezas, estímulos, ao invés do lixo mental e emocional que eles te trazem. Então, quando estou conversando com um amigo, que eu, né, mostro como eu estou chateada com o comportamento de fulano, de Beltrano, esse meu amigo, ele me estima, sabe por quê? Porque ele diz, Gódva, mas assim, 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 assado, e vai, não deixa acumular esse lixo mental no meu coração, nem no meu pensamento, né? Ele vai mostrando a beleza daquele outro, que naquele momento eu só estava vendo o defeito. Então, por sorte, por bênção, por honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho esse tipo de amigo também. Porque uma coisa é eu estar aqui me maldizendo, me reclamando das pessoas que falam de mim. Mas se eu não mergulho em mim também e reconheço e falo dos outros, que aponto, né? Porque, eita, como é bom apontar o defeito do outro. Gente, o outro tem muito mais defeito que eu. Jura, Alice? Só que não. E quando você encontra aquele amigo que diz, Gódva, mas se pensar bem, veja bem, analisando a situação, e tira de mim, né, desvia aquele meu foco para um lado bom, de uma beleza, certo? Ele me ajuda a não juntar esse lixo mental dentro do meu coração. Aí você acaba perdendo o rebolado, porque, de fato, aquela pessoa tem outras qualidades, mas eu só foquei nos defeitos. E isso é um exercício diário, é isso que eu costumo dizer, a informação a gente tem, quando é que nós vamos começar a colocar em prática? Se não for vencendo a nós mesmos. Vigia, ele diz aqui também. Onde é que ele diz? Gente, vigia mais, está aqui no texto. Vigia mais. Que se a gente só encontra aqueles que nos ajudam a amontoar o lixo, é porque a gente vai para onde a gente é bem-vindo, né? Tudo se atrai ali, é tudo conectado. Mas em meio àqueles que chegam para te ajudar a detonar o outro, né? A estar ali com raiva, com ódio, porque fulano disse isso, porque fulano disse isso comigo, porque fulano como é que isso e aquilo outro, você fica ali naquela envenenado, que está envenenado sim. Aí quando chega um outro que diz, Gódva, não é bem assim, olha por esse lado, veja, reflita. Gente, não tem nem comparação.
Não tem nem comparação, principalmente a vergonha com que eu fico quando vi que eu estava, né, apontando o defeito do outro como se eu não tivesse, como se eu fosse essa lindeza toda. Então, para mim, isso é uma lição que eu tenho que ficar atenta. E por 2 vezes, esse meu amigo me chamou a atenção em 2 situações que eu já estava repetindo, né, há algum tempo. E isso é uma bênção para mim. Estou muito, muito grata. Agora, vamos calar a boca, Edu, e deixar os outros falar, né, nós dois. É interessante que em todo estudo eu observei, sempre ficam dois que engolem água de chocalho e os outros ficam calados, né? Graças a Deus. Vamos deixar os outros falar agora. Eu tô achando é bom ouvir vocês falando. Tem dia que dá um desembeste em dois, aí os outros ficam tudo mudo. Então agora Expedita ontem disse que falou demais, falou nada, a gente tá precisando de quem fala demais mesmo. Né, Edita? Graça, Paulo, a Graciete, que ainda não falou ainda, mas ela vai falar ainda. Todo mundo precisa falar. É, Eu não tenho filtro, então eu falo mesmo. Eu estava aqui refletindo o que vocês estavam falando e pensando assim, é fácil a gente ser caluniado por um amigo, por aquela pessoa que a gente mais gosta de amigo. Aí eu fico pensando, e quando a calúnia vem da família? Eu me lembrando aqui eu nunca esqueci uma frase de um palestrante, que ele diz assim, a família é a instituição mais perversa da humanidade. Entre aspas, né? Tem família que não é. E quando vem a calúnia do pai, da mãe e do irmão, de uma família que você convive, aí como fazer como Joana de Anjos diz? Entender, perdoar, e ainda mais, quando a calúnia vem, que você realmente não fez aquilo. Porque existem calúnias que a pessoa diz, fulano é assim, digamos assim, dizendo seus defeitos morais, é orgulhoso, é assim, é briguento, tudo bem. E quando a calúnia vem de uma coisa que você tem certeza aqui, na sua encarnação atual, que você não fez. E outras pessoas que convivem próximo de você sabem que você não vem, mas a calúnia vem. Porque aquele familiar que convive com você se acha no direito de lhe julgar e de caluniar realmente, dizer coisas que você não fez. Aí você ou vai se defender, ou vai fazer como Joana de Anjos disse, deixa para lá. Um dia vem a verdade e essa pessoa vai entender. E mais, quando você sabe que é caluniado, que você tem que conviver, e não, é como diz, os olhos é a janela da alma. No olhar daquela pessoa que caluniou, você sabe que aquela pessoa continua caluniando, olhando para você, falando, mas olhando para você, e no olhar ela está dizendo as calúnias, e você está sabendo, porque a gente não consegue, nós somos espíritos, como espírito nós não conseguimos esconder ninguém, um espírito não esconde do outro seu pensamento. Ele sabe. Claro, os espíritos superiores, eles lêem o pensamento. Nós, espíritos ainda inferiores, conseguimos perceber nitidamente quando a calúnia vem. Aí precisa ser realmente evoluído, não muito, mas um pouco. Hoje eu não sei de onde eu consegui essa evolução, né? Claro, foi nos estudos, eu acredito, que essa situação acontece todos os dias. E eu não revido mais. Tipo, eu digo, eu sei que aquele olhar está dizendo muitas coisas que não é o que a boca está dizendo. Mas eu tenho que conviver, eu tenho que ver, que falar, conversar, estar próximo, e eu já silencio. Aí, às vezes, assim, no pensamento, dá vontade de você dizer um monte de coisa, como diz, chutar a barraca mesmo e dizer tudo. Aí eu vou e reflito, compensa? Porque, assim, eu acredito que o importante é a consciência e perante Deus estamos quites com a lei de Deus. Disse aquilo, não estou fazendo, não adianta. Não adianta mostrar para o outro, né? Não adianta ir lá revidar, mostrar para o outro. Não, eu sou certo, sou certo. O outro vai buscar argumento para lhe condenar de todas as formas, que é o entendimento que ele está. Não que a gente seja melhor. Mas se a gente já entendeu alguma coisa do Evangelho,
um pouco, que o evangelho, nós estamos longe de entender tudo, talvez em outras encarnações, principalmente seguir, mas se a gente já entendeu que não adianta se desgastar fisicamente para comprar uma briga, e essa briga ser muitas vezes rompimento daqueles laços, aí não compensa, né? Então, eu penso assim, eu já consegui um pouco, eu já fui dessa de ir lá e comprar a briga, mas eu digo, não, não adianta não. E todos os dias a gente é caluniado. Por quê? Pode acreditar, mães, pais, irmãos, famílias próximas são os piores caluniadores, porque eles muitas vezes caluniam sem você ter feito. Quando você faz, tudo bem, mas quando você não faz, então assim, dos amigos, parentes, vizinhos, que não são distantes, não são próximos, a gente revida. Mas dói mais quando é daquele vínculo que você foi criado. Essa é mais difícil, né? Eu passei por uma situação dessa há uns 20 e tantos anos atrás, há uns 28 anos, para ser mais exato, com uma cunhada. A minha cunhada fez uma intriga grande e eu fiquei sabendo, mas eu não, em nome do meu irmão, eu não tomei satisfações, eu simplesmente me afastei, totalmente. E meu irmão ficou sem entender que era que eu tinha me afastado. Aí vinha para trás de conversa e eu não quis conversa, me afastei, porque ele tinha acreditado na história da mulher dele e tudo. E aí eu só simplesmente me afastei, não frequentava as mesmas festas que a família, que a gente se reúne muito. Aí tem um povo muito festeiro. Qualquer coisinha, a gente está juntando todo mundo fazendo festa. Eu simplesmente não comparecia. E aí os demais exigiam a minha presença. Aí eu dizia, não vou, não vou. E o tempo foi passando, as coisas foram se acalmando, e hoje eu tenho um maior respeito e amizade por essa minha cunhada. Certo? Ela foi muito cruel. Ela foi muito cruel. Mas, gente, por incrível que pareça, eu nem estava mais lembrando disso. Lembrei agora porque Graça falou nessa história da família, quando é a família que levanta essa calúnia, que faz essa situação. E nós somos muito amigas hoje, muito amigas. Eu precisar dela e ela chegar junto, ela precisa de mim, eu chego junto também. E graças a Deus, graças a Deus, passou. Mas na época, há 28 anos atrás, isso foi muito cruel. Foi muito cruel. Né? No momento em que eu estava muito fragilizada, financeiramente falando, precisei ficar morando na casa desse meu irmão, que não conseguia pagar aluguel, vivia fazendo empréstimo, o professor tem essa mania de fazer empréstimo, enfim. E aí, ela reclamava de tudo, de tudo. E eu procurava ocupar o menor espaço possível dentro da casa dela, né? Porque quando a gente está na nossa casa, a gente se espalha. Mas na casa do outro, você tem que entender. Então, mas eu precisava sair para trabalhar, minhas filhas ficavam lá, e ela se reclamava do tanto de roupa que tinha que lavar, eu sem condições também, sequer de pagar uma pessoa para lavar, ajudar a lavar a roupa, enfim. E aí ela fez um fuxico tão grande, como se diz, que meu irmão partiu para cima de mim, desapontado comigo, do que eu tinha dito, que eu tinha feito. Aí eu simplesmente juntei minhas coisas, fui para ali, para a Praça Padre Cícero, usar um orelhão, que ninguém tinha celular, nem existia celular nessas bandas aqui para o Ceará. Liguei para meu pai, em Oroz, e pedi para ele vir buscar minhas filhas, porque eu não tinha onde ficar com 3 meninas pequenas. Eu sozinha em todo canto me cabia, mas eu não tinha para onde ir. Então, a minha irmã veio buscar as meninas, e eu fiquei na casa de um amigo, na casa de outro, não ficar todo dia para não dar problema para ninguém.
até que eu me recuperasse. Quando meu irmão descobriu a verdade, né, outros foram conversar com ele, etc e tal, meu Deus do céu, ele quase se separa da mulher dele. Porque ele viu que eu não tinha nada a ver com o rolo que tinha sido criado. E como eles me têm como a mãe, né, que eles não conheceram, aí ele ficou muito chateado, queria que eu voltasse para dentro da casa dele, que a mulher dele que ia sair, Deus me livre e guarde, eu estou bem assim. Então, eu levei um tempo para me recuperar, até conseguir novamente alugar uma casa e buscar minhas filhas, que ficaram um tempo morando lá em Oroz, porque eu não tinha condições de ficar com elas. Então, assim, são muitas histórias, né? Como eu digo, eu sou praticamente um encouraçado potequim. Né? Potequim era um navio russo, que era um encouraçado, né? Ele era as armaduras que ele para enfrentar a guerra. Eu sou assim, estou cheia de armaduras. E aí as coisas acabam dando certo. Graças a Deus passou e somos muito, muito amigas hoje. Uma depende da outra. Fala, Graciete. Boa tarde, né, a todos. Já que todo mundo hoje está, né, partilhando e aproveitar aqui também aqui pegar um gancho nesse aprendizado que eu estou tendo com vocês aqui hoje. Eu observando aqui a fala da senhora, falando a respeito dessa couraça, né, que a gente muitas vezes, na maioria das vezes, no nosso sofrimento, a gente precisa fazer uso dela. E quanto é importante quando a gente chega numa certa fase da vida, já também com a idade, né, mais velho, né? A gente passa por essas augúrias da juventude, infância e juventude, que a gente já chega ali numa idade mais, né? E a gente vê todo o processo que a gente, né, cada um tem suas histórias, tem suas augúrias, seus sofrimentos, né, suas lamúrias. E eu li um texto ontem que falava exatamente sobre a questão da lapidação do aço, né? E como o aço é lapidado para virar uma espada. Ele é testado no fogo, ele leva pancada, até ele ser aperfeiçoado. E, assim, chegar hoje no entendimento que a senhora tem, não só pela questão de idade, que maturidade e aprendizado não tem nada a ver com idade, né? Tem a ver com as vivências e como a gente encara essas vivências, né? E como a gente tira o melhor de tudo aquilo. É difícil, não é fácil, a gente sabe que lapidar não é fácil, mas quando a gente chega nessa fase com esse entendimento, hoje eu não tomo mais satisfação, hoje eu não compro mais certas coisas, e a gente precisa passar por tudo isso que a gente não entende, por que que a gente está passando por aqui? Por que que, meu Deus, quantas vezes a gente não já reclamou? Meu Deus, por que comigo? Meu Deus, por que que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, mas por que que eu estou passando por isso? E a gente não entende que a gente está sendo ali lapidado, que a gente está sendo aperfeiçoado, para a gente chegar hoje nesse processo, e eu nunca tinha ouvido a história da senhora, talvez aqui todos já conheçam, mas eu não conhecia, e eu me emocionei aqui e fiquei imaginando, eu tenho uma mente tão fértil, e eu fiquei imaginando aquela cena, daquela criança, né, que não teve infância, eu vivenciei isso também na minha família, com uma prima próxima, então eu sei mais ou menos como é isso, claro que não vivenciei, mas eu vi, e eu sei o quanto é difícil ser irmão mais velho, eu também sou irmã mais velha, e ter que cuidar dos irmãos menores, mas tudo isso é um processo que faz com que a gente passe por tudo isso e chegue aqui hoje, né, e dê essa aula de aprendizado, essa aula de que hoje eu não que estamos perfeitos, não que somos bons, eu costumo dizer, nós não somos bons, mas que hoje a gente consegue tirar disso um grande aprendizado. Eu já fui também essa pessoa de tomar satisfação, não deixar nada passar, porque tem que ser a ferro e fogo, porque tem que ser assim, porque se disser vai ouvir, se disser um vai ouvir 10, e hoje eu consigo muitas vezes contar 10, né? Vai melhorar os outros. Eu venho do processo curto aqui de aprendizado com vocês, mas já melhorei muito nesse aspecto, principalmente nesse aspecto que acho que é um dos meus maiores defeitos. Tenho o pavio curto, realmente sou uma pessoa também de poucas palavras, eu me crio meus próprios adágios populares. A sociedade tem tantos, mas eu gosto de criar os meus, e eu também sou meio 8 e 80.
Mas hoje eu já consigo trilhar um pouco mais ali no meio do caminho. Então, muitas vezes fala, ai, Graciela, que alguém falou que você é isso, que você é isso. Eu digo, ah, foi, nossa, interessante, que bom, né? Tudo certo. E consigo hoje absorver isso de uma maneira, muitas vezes, na maioria das vezes, isso é verdade, e é como o senhor falou em relação a Ariano Suassuna, eu já vi ele falando sobre esse texto, que ele coloca de uma maneira cômica, mas muitas vezes aqueles que estão próximos de nós não têm coragem de chegar para a gente e dizer o que pensam, o que acham da gente. São exatamente aqueles que não gostam de nós, que têm alguma coisa contra nós, que têm coragem de falar para a gente o que muitas vezes a gente é ou que a gente foi, o que a gente está procurando se trabalhar. Então, assim, quando alguém aponta um erro, aponta uma falha na gente, seja ela verdadeira ou não, de certa maneira, é um styling para que a gente também se observe, respire fundo, não leve tão a ferro e fogo, e a gente possa se melhorar naquilo. E não dar o ovo, porque a gente não precisa provar nada para ninguém. As situações da vida, independente de qualquer coisa, sejam elas brigas, contendas, problemas da família, sejam, elas se explicam por si só. A verdade, ela sempre aparece. A gente tem muitas vezes a necessidade de querer provar algo, a gente não precisa. Cada nós aqui somos seres únicos e a gente sabe de cada um de nós. Ninguém sabe de nós melhor do que nós mesmos, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, procurando se autoconhecer cada dia melhor, partilhar nossas vivências e aprender com essa espiritualidade que vem a nos ensinar a cada dia. E essa escola que a gente vive é um degrau a cada dia. Então, assim, a gente fazer por menos, muitas vezes, a gente permite ao outro que o outro não prossiga com aquele comportamento e a gente não se dá o direito de se deixar assim pertencer por questões que muitas vezes, não, na maioria das vezes, não nos levam a nada. Né? Tomar satisfação é prazeroso quando a gente tem aquela coisa, o ímpeto, não nos leva a nada. O silêncio, como a senhora falou que fez no caso da sua cunhada, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Porque quando a gente silencia, a gente se educa e acaba por educar o outro. De maneira direta ou indireta, porque o fofoqueiro, ele só, aquela pessoa maledicente, ela só tem vez e voz quando a gente dá espaço para aquilo. Quando a gente muitas vezes silencia, tem a sabedoria de dizer, ah, fale mal, mas fale de mim, isso é uma coisa tão básica, mas é muito sábia. Faz com que a gente se eduque, se aprimore, se melhore e ajude também o outro a se melhorar, porque quando a gente dá vazão, aquilo cresce. Quando a gente corta, simplesmente a pessoa passa por ali e vai aperrear outro. Então, assim, esse meio termo na vida da gente, isso é muito importante. E só essas augúrias da vida, só esses sofrimentos, tudo que a gente passa, a gente entender isso, que tudo foi para o nosso crescimento, tudo concorre para o bem. Então, assim, no final, tudo vai dar certo. No final, sempre a verdade prevalece. E a gente passar por todo esse processo, e a gente chegar num ponto hoje de saber se reconhecer, ah, eu sou isso, eu tenho tal defeito, eu faço, mas hoje eu me conheço mais, hoje eu tenho controle, hoje eu tenho autocontrole, por quê? Porque eu busco me melhorar a cada dia. É como eu sempre digo, eu não sou boa, muitas vezes as pessoas têm uma, ah, mas tu é uma pessoa boa, não, bom é Deus, eu não sou boa, eu procuro ser melhor a cada dia um pouquinho melhor, e isso para mim já é alguma coisa, aprender com vocês já que eu, apesar que eu não tenho tempo de entrar todos os dias, mas é um processo de aprendizado. A senhora hoje me deu uma lição assim, né, a partir de todos vocês, maravilhosa. E isso é que nos faz crescer e se melhorar a cada dia e sermos, sim, pessoas melhores a cada dia, galgando nessa caminhada aos poucos, mas sempre aprendendo. É devagar e sempre, né? E quanto é bom a gente chegar nesse patamar, que ainda é muito pouco, mas já é muito diante do que a gente foi há 20 anos atrás. Então, assim, eu não gosto nem de lembrar do que eu fui há 20 anos atrás, de quem eu fui, de como eu respondia, dos comportamentos, das... E me melhorei muito pouco, muito pouco. Considero que estou apenas no primeiro degrau. Mas para mim já é muito no meu processo. E assim, aprender com vocês aqui, ver as partilhas e saber que a gente está no caminho, já é, para mim, assim, já é um grande presente, já é uma grande dádiva da vida. Eu só tenho a agradecer a espiritualidade que nos permite a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento e essa reflexão diária, a cada dia, de nos buscarmos, nos melhorarmos, né, mas sempre ali vigilantes, vigilantes e orantes, né, que não somos perfeitos, estamos longe disso, mas que esse processo de lapidação, ele é contínuo, e a gente está nessa caminhada e a gente só tem que agradecer a Deus e a espiritualidade por nos permitir
estarmos aqui e podermos contribuirmos uns com os outros. Boa Bem, tarde a José. todos. Eu Boa, mudei muito, porque eu era uma pessoa, na minha adolescência, eu era uma pessoa muito bruta, eu não falava com ninguém, eu não sorria para ninguém. E, aliás, as pessoas tinham era medo de mim, dizia que eu tinha uma cara brava. Ainda hoje tem gente que diz que eu tenho cara de brava, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa. E hoje, o que mais me cobram, tanto meus irmãos como meus filhos e meus colegas, é porque eu quase não entro no WhatsApp. Hoje mesmo meu irmão disse, minha nega, tem 21 dias que eu te mandei uma mensagem e você não respondeu. Aí, eles tudo sabem. O outro irmão, ele disse, Didi, eu só não te bloqueei ainda, porque tu é minha irmã, mas se não fosse minha irmã, eu já tinha te bloqueado. Outra, Dida, o que foi que houve? Tu tá com raiva de mim? O que foi que houve? E muitos que têm o número da minha filha, vai logo saber, Polly, o que foi que houve com tua mãe? Aí ela é sua mãe sendo mãe, tu não sabe como ela é? Que eu fico realmente esses dias todinhos. Por exemplo, eu entro no WhatsApp, vou direto no grupo, aí vou direto para o estudo. Pronto. Terminou o estudo, eu saio, não vou olhar a mensagem, não vou responder a ninguém. Eu sei lá, eu só não tirei o WhatsApp porque eu preciso dos estudos, sabe? Ele só me serve mais por causa dos estudos. E também para falar com minha filha que mora no sítio, lá não, lá só pega internet. Mas por mim, até o meu filho disse, eu vou desinstalar esse WhatsApp. Eu digo, não vai não, que o celular é meu. Ele, se não serve para nada, eu digo, serve sim. Quando dá certo eu falar com o povo, eu falo. Minha nora tinha me ligado, só que realmente essa ligação não apareceu. Foi em janeiro. Aí eu liguei para ela de volta. Ô, Rita, tu me ligou? Ela, Dona Expedita, eu liguei para a senhora em outubro. Eu digo, mas agora o que apareceu para mim. E aí, assim, a dificuldade é só essa de eu interagir no WhatsApp. Mas eu não gosto muito, não, de estar conversando. Aí, minha nega, eu falei com tu, tá com 15 dias, e agora que tu respondeu, eu sei notícias daí porque Poliana aqui me diz que isso mora fora. Digo, não, nego, mas é assim mesmo, eu fico o dia sem entrar, mas quando eu entro eu respondo. Porque quando eu entro é tanta gente para responder, aí eu respondo um bocado, aí deixo um bocado para outro dia, aí é o que eles mais me cobram. Aí eu estava até pensando esses dias, acho que eu tenho que melhorar mais, interagir mais com eles, porque eles se preocupam, né? Saber de mim, como é que eu estou. E aí eu fico que nem meu irmão mais novo. O Geilô, já cheguei de viagem, e 21 dias, minha filha, sem tu me dar uma notícia, não faça isso, não. Eu fiquei só calada. Aí meu irmão começou a namorar, a namorada dele pegou meu WhatsApp, ele só, não se preocupe, não, porque ela leva um ano para responder, viu? Não é porque ela está com raiva, não é porque ela demora mesmo. Aí pronto, aí a cunhada já sabe. Aí também não me cobra, né? Mas os outros me cobram, assim, da família. A minha irmã falou no Dia da Mulher. Eu vim falar hoje com ela. Aí eu desejei, eu falei Dia da Mulher para ela também. Aí ela disse, mas menina, naquele dia, eu digo, mulher, porque só agora que deu certo. Aí, assim, há essa cobrança. Eu sei que ainda é, eu acho que é ruindade. Eu sei lá, eu não sei dizer o que é. É porque eu não gosto de estar interagindo. Mas cada um com seus defeitos, né?
Mas à vista da brutalidade da pessoa estúpida que eu era, graças a Deus, isso eu consegui mudar. E eu consegui mudar antes de conhecer a doutrina. Quando eu comecei a conhecer gente, porque nessa época eu tinha medo de gente. Aí, quando eu venci mais o medo de gente, aí eu comecei a ver que gente era normal, que nem eu. Aí comecei a ser melhor, sabe? Falar com as pessoas, sorrir para as pessoas. E aí hoje eu me acho de boa. Mas o povo diz que eu tenho cara de brava. Eu digo, é, mas hoje é só a cara, graças a Deus. Pronto, eu terminei, porque meu celular não está querendo travar o microfone, mas eu estou tentando. Eu fecho para você. Depois Tem como? eu quase pegava meu microfone aqui, Vedita, para tu ver minhas risadas que eu estava morrendo de rir aqui com tuas histórias, sabe? Que é sempre muito engraçado você falando. Você tem uma fórmula de falar, um jeito de falar que eu particularmente acho hilário, sabe? Quando você falou que seu irmão estava com 20 dias que você vai responder uma mensagem, sabe? Depois da fala da Graciete, que foi maravilhosa, muito bacana mesmo, você vem com essas pérolas suas aí, e é isso. Mas você disse uma coisa aí que muito séria, é seu jeito, mas é bom que você procure, assim, interagir mais com eles, porque de fato há uma preocupação, né? As pessoas que a gente ama, que a gente quer ver, a gente quer ter notícia, a gente quer saber, e é compreensível essa preocupação deles, né? Ainda que seja para colocar aquele dedinho do joinha, tá tudo bem, né? Então ele vai começar a mandar carta, mas não vai resolver, porque você não vai responder do mesmo jeito a carta, né? Mas foi muito bom a sua fala e a da Graciela também, muito, muito esclarecedora, de todos, né? Como sempre. E é isso, vamos se policiar, né? Aí ontem a gente estava para concluir aqui minha fala, que já está na hora. Bem, nesse negócio de estar na hora, a gente foi ontem até 1h30, né? A gente estava falando sobre aquele capítulo, quem se elevar será rebaixado, né? E dessa nossa dificuldade de silenciar, e me veio uma frase que dizia mais ou menos assim, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. A humildade constrange o orgulho, né? Quando nós conseguimos nos colocar nessa posição de humildade, pelo menos, não diria nem de aceitar logo de cara, mas pelo menos de analisar, de avaliar se aquilo que está sendo dito, que chegou aos nossos ouvidos, né, se realmente não procede, se não é verdadeiro, a gente começa a trabalhar essa humildade, né? Será que aquilo que estão dizendo, que essa pessoa está enxergando, será que não tem uma razão dela de ser, por ela ter dito isso, né? E, claro, exercitar isso, né? Sem buscar esse atrito, né? É isso, é aquilo que eu falei. Acho que a gente só deve, de fato, satisfação à nossa própria consciência. E analise se aquilo que foi dito, que estão sendo dito, que está sendo dito, porque muitas vezes também, quando eu falava também do caso que ela trouxe, da cunhada, eu pensava, tudo bem, o certo é a gente silenciar, não buscar tirar satisfação. Mas será que também, muitas vezes, será que as pessoas realmente disseram aquilo, né? Porque disseram que você fez isso. Será que realmente aquela pessoa disse, aquela pessoa que vai levar a fofoca, né? Olha, disseram que você fez isso, fulano estava dizendo que tu disse isso, isso, isso. Será que esse fulano realmente disse isso? Sabe? Porque existem pessoas que são especialistas em plantar discórdia. Muitas vezes você pode fazer um comentário de alguém sem nenhuma maldade, sem nenhum, sem nem, sabe? Uma conversa normal, uma conversa que você está tendo com alguém, sem nenhuma maldade, e de repente essa outra pessoa leva para outra pessoa com outra entonação, com outro colorido, né? Que pode, não sei, que pode acontecer muitas vezes
Né? Então, por isso que a gente tem que deixar, como disse a Graciete aí, né? O tempo se encarrega de tudo, se encarrega de tudo. E o tempo, a verdade sempre aparece. E é isso. Excelente o estudo de hoje, muito bom mesmo. Parabéns a todos. O mestre não falou hoje, está só pensando também, igual o Dalai Lama, né, Paulo? Aguardando aqui para fazer a prece. Tá bom, Fala, irmão. paciente. Eu tô vendo o arrastado da colher no prato aqui. Não sei se foi eu que estou enganado. Ah, valeu, valeu, gente. Muito bom. Engole, Paulo, para fazer a prece. Mas antes faz um comentário. Não, não é aqui não. E aí, não? Ei, eu tô tão longe da cozinha. Para mim, eu tinha visto o arrastado E da agora, colher aqui. Então, e foi aí, agora que não. a Oliveta agora que foi ali comprar as coisas para fazer. Ontem foi 4 horas o almoço, hoje vai ser 5. Esses velhos dão trabalho. Eita, Senhor Jesus. Não tem muito o que acrescentar, não. É isso mesmo. Eu acho que nós sempre vamos ser pauta das conversas ali. Não tem como, né? Sempre seremos pauta das conversas. A gente criou Cabe até a um cada jargão, né, Paulo? Nós criamos até um jargão. É a fofoca fraterna. nós espírita, né, a gente não faz fofoca, a gente faz comentários fraternos, né? Mas que a gente vai ser sempre pauta das conversas, né? Das pessoas, dos nossos irmãos. Então, cabe a cada um de nós fazer o melhor para quando os nossos nomes surgirem nas rodas de conversas amigáveis e falem bem da gente, né? Vai depender muito de nós. Então, foi muito bacana a mensagem. Eu acho que logo no começo, quando ela fala sobre esse esforço que tem que ser muito grande para manter a harmonia, a gente sabe da dificuldade, né, no mundo de hoje, a gente manter essa harmonia, principalmente diante essas conversas, né, que muitas vezes que as pessoas falam de nós. E hoje aqui foi muito bom, porque de certa forma, a gente refletiu sobre essa questão desses venenos. Quantas vezes a gente, né, fomos vítimas e quantas vezes também a gente não foi o causador dessas conversas, né? Então, aqui hoje a gente falou um pouco desse veneno que a gente sofreu durante todo mundo aí que falou, eu acredito que todos nós vivenciamos essas experiências, né, de conviver com esses venenos. Bom que, de certa forma, porque tem sempre aquela coisa, né? O veneno, como no caso da picada de cobra, que é dela mesmo que retira a cura, a gente sabe que quando a gente consegue, nem sempre isso é fácil, mas quando a gente consegue desenvolver esses antídotos, Godwin usou o silêncio, né, em relação ao, provavelmente, desses momentos da vida, mas quem saiu mais beneficiada foi ela, com certeza. Fica, porque não há como a gente negar que não fiquem marcas, né? As cicatrizes, elas sempre ficam. Mas que eu pelo menos vou tirar a lição aqui dessa lição de hoje, aprender isso, refletir, quando ela diz aqui, fecha os ouvidos a essas vozes e proíbe-as de falar mal a respeito dos outros. Eu aprendi aqui porque, assim, como vocês muito bem disseram, né? Falem de mim, né? Falem mal, mas sempre falem de mim. Agora, quando a gente deixa que o outro venha falar mal da outra pessoa, de outra pessoa, é aí onde a gente entra nesse esquema, nesse sistema de deixar nos envenenar. É o que acontece hoje nas redes sociais, né? No WhatsApp, nessas questões. A gente acaba sendo contaminado por esse veneno à toa, sem necessidade, né? Então, sempre que a pessoa vem falar do outro, que a gente possa silenciar essa pessoa. Tem até aquela história das peneiras, né? Se é verdade, se isso tem interesse, se isso vai ser bom para mim.
Então, que a gente possa tirar esse proveito dessa lição de hoje, fazer nossas reflexões, tendo sempre em mente que seremos sempre, em algum momento, vítimas dessas conversas, né, desses nossos irmãos, e que a gente possa, principalmente, melhor do que entrar em defesa de nós mesmos, procurar sempre estar em defesa do nosso irmão, do outro. Porque eu acho que aqui todo mundo é consciente de quando essas calúnias, essas inverdades são proferidas, se a nossa condição, se é verdade ou não, né, como disse muito bem aí na fala do Wilson, da questão de Chico, se for verdade, o que é que você vai fazer, né? Mas quando vierem com essas conversas em relação ao outro, como o Godfrey colocou do amigo que ela citou, que a gente possa sempre tentar argumentar com esses nossos irmãos, levando o lado positivo dessa outra pessoa, porque todo mundo tem. Eu acho que a doutrina espírita ela é grande nesse sentido, quando nos oferece essa oportunidade de não ficarmos limitados somente à deficiência do outro, ao defeito do outro. Mas quando a gente consegue ver nesses nossos irmãos as suas qualidades, e muitas vezes, por circunstâncias da vida, essas pessoas não se deixam manifestar, ou talvez, como foi colocado aqui também, por essa couraça que a gente foi construindo na vida, até por uma questão de sobrevivência, a gente não se permite, em algum momento, sermos autênticos, sermos verdadeiros, por uma questão de proteção, mas que a gente consiga ter essa percepção sabe, de identificar essas qualidades nesses nossos irmãos, principalmente os nossos de caminhada, os nossos familiares, que são sempre aquelas flechas mais venenosas que nos são atiradas, né, na vida, na nossa caminhada. Mas também tem esses que nos circulam na nossa caminhada dentro da casa, dentro do nosso trabalho. Então, que a gente possa tirar, ver nesses irmãos essas qualidades e preservar essas qualidades, sabe? Esse lado bom das pessoas. Talvez isso nos ajude na nossa caminhada. Porque, como diz Jesus, fazer ao outro o que gostaríamos que os outros nos fizessem, talvez se a gente, baseado, amparado nessas lições do Espiritismo, a gente consiga também fazer com que os outros irmãos vejam também em nós essas qualidades e preservem na sua visão, na sua convivência conosco, essas qualidades. Porque quando a gente enxerga isso nos nossos irmãos, nós vamos estar nos habilitando para falar com esses irmãos sobre suas deficiências. Porque nós vamos identificar não como uma forma de apontá-lo com suas deficiências, como uma falta de caráter, ou isso ou aquilo, mas como uma pessoa que está no processo de caminhada, de evolução junto conosco, mas que apresenta mais dificuldade. Pode ser uma pessoa intelectual, pode ser uma pessoa bem estruturada na vida, mas que a gente consiga ver esses venenos sutis que ao longo da existência dessa criatura, ela foi sendo contaminada, né? E isso é que é a grande dificuldade que hoje nós enfrentamos, porque nós julgamos. Veja, ninguém chega com uma calúnia feita da cabeça, tirou da cabeça e diz, fulano é isso, não. Ou ela foi construindo isso, ou alguém veio e disse a sua maneira, colocando o ingrediente da raiva, da inimizade que tem por nós, né? Acrescentando outras coisas, além só do fato, enfim. Então, é sempre buscar ver nesses nossos irmãos suas qualidades, mesmo nesses que chegam de maneira muitas vezes tão, sabe, porque, como foi bem colocado aí, eu acho que quando é próximo, aí é que né, o negócio surpreende que a gente
Eu também vivi muitas experiências nessa minha vida, muitas, 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 de, sabe, que eu digo, meu Deus, porque por isso que hoje eu me questiono muito, questiono até a espiritualidade, mas hoje já com o bom senso, já não mais com o desespero como era antes de conhecer a doutrina espírita, mas que a gente tire nossas lições, né, de hoje, que foi muito bom. Graças a refazer a prece. Foi excelente. Antes da prece, deixa eu só contar os fatos hilários que acontecem na minha vida, né? Porque tem de tudo. Não só foi tristeza, não, minha vida. Teve muita coisa boa também. Em 82, foi quando eu passei no vestibular, fui fazer faculdade, e eu morava em Orosi e fazíamos a faculdade em Cajazeiras, na Paraíba. Ia toda noite, toda tardezinha a gente saía, voltava no dia seguinte. Quem morava no Icó, descia no Icó e ia para suas casas. E eu e as minhas amigas ficávamos na rodoviária esperando o dia amanhecer para poder voltar para casa. Adoro essas histórias. Foi tudo me fortaleceu nessas situações. E eu sempre fui uma pessoa, eu gosto de me divertir, gente. E minha marca registrada é o bom humor, sabe? Eu gosto de me divertir, eu gosto de festa, eu gosto de animação. E isso nos anos 80, uma mulher que se comportasse desse jeito, já ficava logo a desconfiança, né, de que valia ouro a virgindade. E aí ficava senhoras casadas que iam no ônibus com a gente para a faculdade, ficavam todas ali, né, nos comentários, porque eu me divertia, eu contava história, eu sentava ao lado dos rapazes, dos homens que iam para a faculdade também, amizade com todo mundo. Até que um dia uma delas olhou para mim e disse, me diga uma coisa, você é virgem? Não, não, sou Libra. Quer dizer, o comportamento da gente incomoda as pessoas, aí já estavam aquelas fofoquinhas entre as dondocas, né, sobre o meu modo de viver. E aí, olha, todo mundo no Rio, no ônibus desatou a rir, porque foi ridículo aquilo. Então, é isso, é o veneno que as pessoas tentam fazer a gente engolir aí, né, e de goela abaixo, mas... E eu nem me chateei com a criatura, não me chateei, é uma pessoa que eu reconheci na hora. Era uma pessoa que sempre foi obediente aos pais, agora era obediente ao marido, porque naquela época a gente não podia, né, muita coisa. Quem desafiasse a sociedade era alvo fácil de se apontar o dedo e tudo mais, então tirei de tempo. E vida que segue. Então, as bombas vêm, caem no meu colo, na hora o choque é grande, não vou mentir, o choque é grande, a decepção é maior ainda. Mas aí o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou, parece ser de escorpião, curta e direta. Não, mas aí eu sou de Libra, 30 de setembro ainda é Libra. Então, o que é que eu faço com a bomba que cai em cima de mim, né? Quando chega aquele impacto? Claro que me afeta, claro que me desestrutura. Mas daí, o que é que eu vou fazer com isso? Né, a história do carro do lixo. A gente costuma dizer, eu não levo desaforo para casa, e eu dizia muito isso. Mas eu acabava levando, porque eu ia lá, tomava satisfação, eu dava a resposta que a pessoa merecia ouvir, segundo a minha verdade, né? Chamar a atenção. Briga com o marido, só parava quando o carro da polícia chegava. Eu digo que eu sou dessas. Então, minhas brigas não eram só ali dentro de casa, entre nós dois, entre quatro paredes, não. Era para abalar Bangu, era para chamar a polícia, era só quando se acertava as coisas. E daí, porque eu engolia, eu pegava, eu levava, eu passava, eu era feito caminhão do lixo, eu passava coletando esse lixo e levando para a minha vida. Só que depois eu digo, gente, amanhecia toda roxa depois. Aí as pessoas diziam, se essa mancha aparecer no coração, você morre. Eu digo, diabo, quem quer morrer agora? Então vamos
inverter, e eu não conhecia a doutrina ainda, certo? Ouvia falar, tinha lido livros, romances espíritas, mas fazer o estudo, como a gente faz hoje, não, nem passava pela minha cabeça, sabia nem que existia. Para mim, centro espírita tinha duas funções, era a palestra e a mediúnica, somente, diante do fato de eu não conhecer. Então, durante muito tempo, eu tinha o carro da coleta do lixo, e hoje em dia não mais, não mais. Vem, eu fico ali abalado e tudo mais, mas aí depois eu me pergunto, isso vai me servir em quê? Aí daí eu tomo a decisão, e o humor para mim é sempre o melhor caminho. E é isso. Bora para a prece, quem vai fazer mesmo? Tem a Graciete quer falar. Ah, beleza. Eu acredito que não. Mas ela vai Ela esqueceu de passar. Não, ela levantou a mão da primeira vez, aí não baixou mais. Mas deixou uma mensagem aqui no chat que diz assim: a senhora parece mais de escorpião, curta e direta. Eita, meu Deus, curta e grossa, bem desse jeito, igual a tronco de amarrar onça, desse jeitinho. Mas que nada, sem perder a ternura jamais. Vai, Graça, faz a prece, Graça. Graça. Estou aqui presente. Eu sou um obsessor legal, viu? Oxe, mas é o obsessor que leva a gente para frente. E quando Mandando fazer prece. Pedindo, Pois mandando é. não, pedindo. De pressa em pressa, quem sabe, né? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendermos um pouco. E como disse Wilson ontem, se um dia esse estudo acabar, e tudo acaba, que nós possamos guardar no nosso coração, na nossa mente, esses ensinamentos. Possamos, acima de tudo, colocar nas nossas ações, que não adianta passar 1 hora estudando e na hora do desafio de sermos testados pela vida, a gente não colocar em prática tudo o que foi comentado e que vem comentado durante os dias. Então, colocando nesse momento as nossas vibrações para as famílias, né, enlutadas, inclusive eu vou agora para outro velório, não da família, mas pessoas próximas, que a gente possa colocar essas famílias, né, que Jesus possa abençoar esses corações amargurados no momento, com dores, que eles possam se acalmar, e também pelos que desencarnaram, né, que encontrem os seus caminhos de luz, e seus anjos espirituais, seus guias espirituais possam ampará-los nesse momento. E que nós possamos, acima de tudo, estar em paz, para que possamos passar um pouco dessa paz para aqueles que necessitam, encarnados ou desencarnados. Que o Cristo faça-se presente na nossa vida, no nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, meu povo. Seja. O estudo pode acabar, mas as mensagens estão gravadas. Não deixem de frequentar lá o canal.